Olá, sejam bem-vindos ao Talk Insights, o nosso podcast de negócios, onde nós abordamos assuntos como liderança, inovação, gestão, entre outros assuntos. Eu sou o Wendel Guimarães, CEO da Talkstars, e ao meu lado está o Davi, que é CEO e também empresário do Grupo NID. Obrigado, cara. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial para a Talkstars, né? Para o início da Talkstars. Sim. Inclusive, eu vou até fazer umas perguntinhas disso, cara. Que foi uma das primeiras pessoas, né? Um dos primeiros mentores da plataforma, enfim. Pessoal, obrigado, Wendel. Thaís, obrigado por ter aceito o convite. Vou deixar você se apresentar para o pessoal, tá? Contar um pouquinho da sua trajetória. Mas, mais uma vez, agradecer você, Wendel, pelo convite também, né? Enfim, quero agradecer a Thaís por ter topado e por, de fato, estar desde o início, né? Dessa trajetória com muitas emoções, né? Boa. Thaís, se apresenta para a galera, conta um pouquinho da sua trajetória e, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, é um mega prazer estar aqui. Bom, Wendel, obrigada pelo convite, obrigada pela confiança ao longo de todos esses anos. Davi, é um prazer te conhecer também. A gente está se conhecendo agora, mas eu sinto que eu já faço parte aí da história da Talkstars, então estou muito feliz de ver a gente aqui hoje, né? Deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, até para o público me conhecer. Eu sou publicitária, me formei ali tem mais de 10 anos, né? A gente não fala muito para não denunciar a idade. Mas eu fiz uma trajetória inicialmente bem tradicional para quem faz publicidade. Eu entrei numa multinacional, fiz um estágio. Aí, da multinacional, eu passei para uma outra multinacional, porque eu comecei em trade, fui para o marketing. E passei 5 anos nessa trajetória mais de carreira, né? Que a gente entende que na faculdade é essa que a gente tem que tentar seguir. Nas multinacionais, eu já comecei a sentir um certo incômodo. Eu tenho um perfil muito de execução, de ver os resultados rápidos. Eu gosto muito da dinâmica, do dinamismo do dia a dia de trabalho. E aí, eu comecei a sentir que aquilo lá estava um pouco mais lento do que eu gostaria. Por mais que eu tivesse empresas incríveis. Eu passei pela Danone, passei pela Nestlé. Assim, são realmente empresas que são escolas. Eu aprendi muito sobre negócio, cadeia de suprimentos, enfim. Mas na época eu falei, bom, eu não tenho coragem de sair, não sei qual é meu próximo passo, vou abrir um negócio aqui no paralelo para testar. Porque afinal, quando você está no marketing de uma multinacional, você tem muitas agências, você tem o suporte da Meta, do Google. Eu tinha o pessoal do meu WhatsApp para tirar dúvida. Mas se me colocasse para botar uma campanha no ar, eu senti que eu não ia saber. Eu virei uma ótima passadora de briefing. E aí eu falei, bom, deixa eu aqui testar, ver se eu realmente tenho capacidade de botar uma campanha no ar, construir uma marca. Uma amiga minha se juntou a mim ali, a gente estava as duas com essas dores de crescimento de carreira e falamos, vamos abrir uma consultoria. Abrimos uma consultoria no paralelo, chamava Autonomy, e ela foi paralela ao longo de 4 anos, mas o fato dela ter durado tanto tempo fez com que a gente tivesse contato com muitos clientes diferentes. A gente nunca se propôs a executar nada para o cliente, mas a gente construiu a nossa marca, o nosso site, conquistou nossos clientes, a gente fazia projeto para eles, né, de marketing digital. E quando esses clientes vinham para a gente pedir para a gente executar o plano, a gente falava que não era nosso papel, a gente não tinha nem tempo para isso. Né? Eu lembro que eu estava na Nestlé, era aqui no Morumbi, pegava o ônibus, ia para o cliente, assim, uma loucura, pré-pandemia. E aí a gente começou a oferecer formação de equipes para esses clientes. Então, mesmo que eu estivesse na Nestlé, eu liderava já um time, mas nunca tinha recrutado ninguém na prática, a gente se ofereceu para fazer recrutamento. E a gente começou a recrutar pessoas para alguns clientes e passou a fazer contratação mesmo. A gente fazia o desenho da vaga, botava no LinkedIn, fazia anúncio no LinkedIn, triagem, entrevista, enfim. Depois o onboarding do colaborador, capacitação. E foi nesse momento que eu tive um insight ali. Eu falei, cara, eu gosto muito de entender sobre como as pessoas podem ajudar o negócio a crescer. Porque a gente fazia um plano de marketing para pequenos empreendedores. Então, no fim do dia, eles querem crescer, eles querem faturamento, né? Não queriam construir uma bela marca se não tivesse receita de volta. Isso me ensinou muito nessa época. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ali na minha própria crise de carreira, qual que é o meu próximo passo. Eu tive o convite para ir para uma startup super pequenininha. Na época, ela tinha 4 pessoas, para começar a área de marketing e growth ali. Eu topei, aceitei um risco calculado, porque a gente fez um acordo ali para eu ganhar mais ou menos o que eu ganhava antes e tal. Mas foi um risco. Eu fui a 5ª pessoa do time, entrei com vesting e, ao longo desse tempo, eu me tornei sócia da Fix, na época, que era um marketplace de serviços. E foram 3 anos de muito aprendizado, porque eu tinha o meu desafio de crescer um negócio do zero de um lado, a minha consultoria do outro.
E aí comecei a estudar muito sobre growth, porque eu entrei no mundo de serviços, tecnologia, coisa que eu nunca tinha trabalhado antes. E aí foi que eu conheci o growth hacking, né? Esse termo que antes eu não entendia, que eu já meio que fazia, meio que pensava com esse mindset, mas não entendia o que era. Comecei a estudar muito, conheci ali os conteúdos do Mineiro, inclusive, que é do GLA, do Growth Leaders Academy. E aí eu comecei a participar de algumas comunidades, inclusive a dele. Entrei ali no grupo do WhatsApp. E eu comecei a fazer um networking muito no sentido de pedir ajuda. Eu precisava de ajuda para tantas coisas que eu saí falando com todo mundo. Saí, assim, botando minha vulnerabilidade para jogo e pedindo ajuda, fazendo contatos. Foi assim que eu conheci o Wendel. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para você no LinkedIn e falei, oi, te vi aqui, você tá dando mentoria? Daí você, eu tô vendo que você... Né, enfim, eu comecei a dar aula nessa época. E até um parênteses, um spoiler do que a gente vai falar mais pra frente. Eu descobri nessa época que eu aprendia ensinando. Então, como eu tinha que aprender muitas coisas muito rápido, eu achei uma oportunidade ali meio sem querer para dar aula. Alguém mandou no grupo se tinham professores de growth disponíveis. Eu levantei a mão, falei que eu podia dar aula. Caramba! Nunca tinha dado aula antes. Eu tava, sei lá, uns 5 meses na Fix nessa época. Tipo, tinha acabado de começar a estudar. Era aula de o quê? Aula de palestra, growth, aula de growth hacking. Pós-graduação, MBA ou era um curso Cursos livre? de curta duração. Ah, legal. Cursos de curta duração, que era, tipo assim, um negócio que eu falei, bom, né, eu não vou virar professora titular de curso, mas eu entrei na ComSchool nessa época. E eu lembro que eu passei um fim de semana inteiro lendo o livro do Chanelis, do Hacking Growth, para conseguir colocar aquilo ali num PowerPoint, numa didática que fizesse sentido. Fiz uma aula teste e passei. E aquilo foi um primeiro passinho que eu... Na verdade, segundo, né? Porque eu já estava ali em educação pela consultoria, capacitação, mas um segundo passinho que eu dei para educação. Pensando em growth, né? Pensando em marketing. Enfim, para não me alongar muito, a gente ficou 3 anos na Fix. Eu fiquei 3 anos na Fix. De 5ª colaboradora, a gente chegou a 70 e poucos funcionários. A gente teve um crescimento bem legal. E aí, a gente fez um M&A. A gente foi comprado pelo grupo... Pela Tempo Assist, na época, hoje chama Tempo, do grupo Carlyle, ali, dos fundos da Swiss Re. E aí, foi uma experiência super legal. Eu lembro que quando eu entrei na Fix, na minha cabeça, eu tinha o seguinte objetivo. Eu quero construir meu case. Que eu não ia conseguir fazer nas multinacionais, né? Porque eu era uma em 1 milhão. E eu construí um case. A gente fez um M&A, a gente foi vendido. Passei por todo o processo de captar. A gente tinha CVCs, né? Os Corporate Venture Capitals. A gente foi vendido, eu participei de toda a negociação como sócia. Então, para mim, foi, né, um mega aprendizado. E depois disso, depois de encerrar o meu ciclo lá, eu fiquei mais um tempo depois de vender, eu fui para o 5º andar, convidada para construir o time B2B de Growth, né, que era um time totalmente novo, do zero, e para uma vertical que estava crescendo, estava começando ali no 5º andar. Então, eu sou uma pessoa que gosta de pegar as coisas do zero e fazer acontecer. Eu tive a oportunidade de fazer isso na Fix, depois no 5º andar e na própria consultoria também para os meus clientes. E aí, bom, como que eu chego hoje aqui? Hoje eu estou empreendendo, eu tenho o Autogrowth, que é um programa de mentoria, inclusive, que veio muito das conversas e do que eu aprendi junto com a Talkstars, junto com o Wendel. Porque depois de formar muitas equipes, depois de contratar muita gente, eu percebi que as pessoas têm muita dificuldade de se vender. E quando a gente fala de uma entrevista, querendo ou não, eu estou comprando o candidato, eu estou comprando o tempo do candidato, de certa forma, para que ele faça um trabalho e resolva o meu problema dentro da empresa. E é muito difícil contratar boas pessoas, mas não porque elas não são boas, e sim porque elas têm muita dificuldade em se enxergar como boas, encontrar o que elas fazem muito bem e contar isso para as pessoas, né? Vender isso que elas fazem. E aí a Talkstars foi a minha primeira oportunidade de dar mentoria, né? A gente ia conversar, nem sei por que eu te chamei, acho que eu queria entender como que você dava a mentoria. Já tinha uma certa vontade ali de fazer. Entrei para a Talkstars, acho que foi uma das primeiras mentoras, não sei. Sim. E comecei nas mentorias com vocês, né? Sim. Então, ao longo da minha trajetória no 5º andar, eu fiquei 1 ano e meio lá, né? Construí o time, abracei, enfim, diversos escopos. Foi uma experiência incrível, aprendi demais. Fiquei dando as mentorias no paralelo, mas ao mesmo tempo eu comecei a ver que as pessoas estavam me procurando cada vez mais para esse tipo de ajuda, né? Para pedir ajuda para entender como elas se posicionam e tudo mais. Aí eu construí, eu moldei o Autogrowth, porque ele já existia muito na minha cabeça. A minha sócia trouxe muitos conceitos dela, né? Minha sócia na consultoria antiga. Ela trouxe muito do que ela viveu também. Ela era uma pessoa mais de sucesso do cliente, de experiência. Então, a gente juntou muito dos conhecimentos. O Autogrowth estava ali um pouco desestruturado. Eu peguei, modelei um método, de fato, que tem pilares, tem exercícios, tem contexto e tem começo, meio e fim, para fazer com que as pessoas se alavanquem na própria carreira e, consequentemente, gerem crescimento. Então, eu brinco que
eu aplico técnicas de growth hacking à própria carreira. E aí, enfim, saí do quinto andar tem alguns meses e hoje estou full-time no Autogrowth, entendendo como que isso pode ser escalado para atingir cada vez mais pessoas. E tudo isso com a cara de 22 anos. É incrível, cara. Que carreira Nossa, que é essa? Thaís, parabéns pela sua trajetória. Vou deixar o Wendel perguntar, mas antes eu queria entrar num ponto aqui com você. Você falou muito de... Eu não sei se você percebeu, assim, né? Mas você contou sua trajetória e você citou muito RS, recrutamento e seleção. Quando você falou de cultura, quando você falou de growth. Com certeza. O que isso tem a ver com cultura e com growth, assim? Por que você tocou tanto nesse ponto, assim, recrutamento e seleção? Boa. Muitas vezes, como eu particularmente venho do mercado da publicidade, da propaganda, do marketing dentro das empresas, é muito comum que a gente coloque todas as nossas fichas para crescer o negócio no produto, na campanha, na comunicação. E, por mais óbvio que seja, a gente esquece de perceber no dia a dia que se as pessoas que estão ali construindo tudo isso não estiverem bem, não estiverem autoconfiantes, não tiverem clareza do que elas estão fazendo, a gente não vai conseguir crescer. Então, de novo, um grande clichê, mas todos os negócios são feitos por pessoas. E se você não traz boas pessoas, mas acima disso, se você não faz com que elas cheguem no seu potencial máximo de entrega e que sintam que estão, né, recebendo algo de volta, algo em troca daquele trabalho, daquela dedicação, você provavelmente vai ter um problema de crescimento. Você vai, né, dar um tiro no pé do crescimento do seu negócio por ter pessoas pouco preparadas para assumir novos desafios. E se a gente está falando de startup ainda, imagina, no quinto andar eu mudei de escopo acho que umas 4 vezes em 1 ano e meio. Nossa. E não só eu mudei de escopo, porque eu era líder de um time. Todo o meu time mudou de escopo. Se eu não tivesse ali uma consciência de pegar na mão dessas pessoas e conduzi-las para que elas dessem o seu melhor em novos escopos e encontrassem competências para se adaptar àquilo, principalmente pessoas mais júniores, a gente tinha um risco muito grande de perder a performance do time. Então, por isso que, para mim, e a grande conclusão que eu chego é, se você tem pessoas que estão mais maduras do ponto de vista de autoconhecimento, autoconfiança e até pensando em construção de autoridade, que no fim são os 3 pilares que eu trago no Autogrowth, você provavelmente vai ter um problema de crescimento. E é por isso que eu, vindo do marketing, trazendo conceitos de growth hacking, né, que é esse mindset de crescimento acelerado, de crescimento exponencial e sustentável. É por isso que eu olho para pessoas como um grande pilar de crescimento e esse é o pilar que eu abraço como meu, assim. As campanhas, o CRM, o conteúdo, eu adoro, eu sei fazer, passei muito tempo na minha carreira fazendo, mas hoje eu enxergo como pilar principal de crescimento pessoas e é isso que eu tô fazendo no Autogrowth. Caramba. Boa. A Thaís estava falando, assim, eu vou entrar num assunto aqui, mas só um parênteses aqui, que eu achei bem interessante. A gente vai conversando com as pessoas, né? Com os entrevistados, enfim. E você vê um padrão, assim, né? Você percebe que antes da pessoa querer empreender de fato, ela teve várias experiências, né? E ao longo do tempo, ela foi entendendo essas experiências e esses desafios, dores, e ela foi montando um negócio baseado em todas as experiências, né? Não foi assim, eu vou montar o Autogrowth do nada. Não. Sabe? Exato. Então, eu percebo isso nas pessoas que a gente está conversando. A gente conversou com a Juliana Alencar, com a Carol, né? Com o Mineiro, e eles, né? Você vê a trajetória deles até criar um negócio. Não vou criar um negócio porque eu vi algo na TV, ou... Não, eles viveram isso, vivenciaram. Porque tá, né, no Pequenas Empresas, Grandes É Negócios, isso. Top Franquias. Exatamente. Não foi, eles vivenciaram tudo isso, né? E você vê que realmente teve histórias, teve cases, teve situações, entendeu? Até chegar criar um negócio, né? Eu só dei um parênteses, assim, porque o que a Thaís foi falando e eu fui refletindo e aí fui vendo que é interessante, né? Existe um padrão. E eu queria até comentar sobre isso, que eu não acho que são só os empreendedores que constroem isso. Exato. Quando eu trago os conceitos do autogrowth, de autoconfiança e autoconhecimento, para o profissional chegar no seu potencial máximo, entregar o máximo de valor, ele precisa saber quais são suas principais dores, quais são suas paixões. Porque quando a gente conecta a paixão, né, dores reais que você viveu, que criam ali quase que uma obsessão por algum tema, você tem muito mais vontade de estudar, você tem muito mais vontade de evoluir, você tem muito mais vontade e capacidade de ser criativo para propor soluções. Então, eu não vejo que só o empreendedor passa por isso. Talvez o empreendedor tenha ali um perfil diferente que leva ele ao ímpeto de empreender.
Mas o colaborador também pode passar por isso. E Sim. se a gente consegue ajudá-lo a enxergar essas paixões, essas vivências, provavelmente ele vai fazer um melhor trabalho. Principalmente se ele está numa área que corrobora com o que ele vive. Então, eu tenho muitos mentorados hoje que, a pessoa vira para mim e fala, eu sou generalista, não sou boa em nada. Eu falo, peraí, vamos investigar o que quer dizer isso. Porque a grande dor do generalista, né? E o que é o generalista? É a pessoa que vê o todo e consegue conectar pontos ali para conduzir um time, para tomar melhores decisões, navega por várias áreas de conhecimento e não vai ser especialista em uma delas, mas entrega valor em todas. O generalista, a partir do momento que ele entende quais são suas paixões, né, principais, então eu, por exemplo, sou uma generalista, mas eu amo entender de crescimento de negócios e eu amo entender de pessoas. Então aí tá o pulo do gato, é aqui que eu vou brilhar, é assim que eu vou contar a minha história. Se você alinha suas paixões, suas competências, o que você faz bem, você precisa saber nomeá-las. E a sua história, que eu acabei de contar para vocês a minha, você se posiciona automaticamente como uma pessoa que agrega valor, mesmo sendo generalista. Né? Eu posso dizer para vocês que eu não sou nem um pouco especialista em CRM. Mesmo Growth B2B, eu navego muito bem porque eu tenho uma longa experiência em Growth B2B. Fix foi B2B, né? Foi B2B2C, Quinto Andar com B2B. Eu tenho 5 anos de experiência nisso. Mas ainda assim, a minha paixão é olhar para o growth com pessoas. E aí eu posso navegar em outros ambientes com isso, porque eu não deixo de me posicionar e agregar valor. Boa. E, Thaís, você comentou, né, dos mentorados, do Auto Growth agora, né? E eu tô na ponta também de receber os desafios dos mentorados, né? E muitos têm desafios de carreira mesmo, né? E eu queria que você comentasse, e você já ajudou, depois se você quiser contar um pouco de números, assim, quantos mentorados você já atendeu, o Auto Growth, sabe? Para o pessoal, para a nossa audiência entender um pouco mais. Mas, assim, do que você trabalha, né? E os desafios que chegam até você. Quais são os pilares que você vê, né? Para que esse profissional, ele possa sair fora da caixinha, né? Ele possa ser diferente das outras pessoas do mercado. Como você disse, né? Vamos colocar um profissional que até mesmo vem nas pós-MBAs da própria UNID e às vezes vem na Talkstars também. A pessoa trabalha numa multinacional, foi que nem você falou. Eu tô lá e tem 1 milhão de pessoas, né? Como que eu posso me destacar na minha carreira? Como que eu posso me descobrir, né? E quais esses pilares que você trabalha no Auto Growth, né? Queria que você dá uma pincelada. Boa. Vou começar contando como que é a estrutura do Auto Growth, né? Que se transformou no método que traz os conceitos do growth para a carreira. Quando a gente pensa em growth hacking, qual que é o conceito principal do mindset? É você construir alavancas que gerem um crescimento exponencial e sustentável para o negócio. Da onde vem esse crescimento exponencial e sustentável? De entender o cliente. Então, quando a gente coloca o cliente e enxerga as dores, as necessidades dele de uma forma pragmática, ou seja, com dados, você consegue gerar insights em cima do porquê que ele comprou o seu produto, porquê que o fulano não comprou o seu produto. E, a partir daí, você faz os experimentos para achar aquele pulo do gato, entre muitas aspas, porque a gente sabe que nem sempre ele existe. Mas você acha ali os caminhos para você construir o seu crescimento e gerar um crescimento mais rápido do que o normal, né? Desproporcional ao seu esforço ali. E como o ponto principal, o ponto central é o cliente, quando eu comecei a estudar Growth e eu estava naquela minha crise de carreira, ao mesmo tempo fazendo recrutamento e tal, eu olhei e falei, cara, e se eu me colocar no centro do meu trabalho, me vendo como cliente? Se eu sou a cliente do meu próprio trabalho, o que isso significa? Que as horas que eu dedico, que o meu esforço, a minha energia, tem que gerar valor de volta para mim. Então, eu preciso saber o que o meu cliente quer, eu mesma. Se nem eu sei o que eu quero, nem eu sei onde eu sou boa, como que eu vou crescer? Como que eu vou gerar os insights e os dados? Então, o Auto Growth surgiu desse insight, assim, que foi um insight que, óbvio, demorou um tempo para eu consolidar na minha cabeça, mas hoje eu enxergo. E eu gosto muito do conceito, porque eu acho que ele é muito ilustrativo. O que eu fiz? Eu comecei a eu mesma colocar no papel o meu autoconhecimento de uma forma relativamente pragmática para entender quais são as minhas competências, dei nome. Quais são os meus objetivos, dei nome. Ah, não sei meus objetivos. Tá bom, então qual que é a minha história? Avaliei a minha história e coloquei ali pontos de padrão. Eu fui identificando padrões que eu tenho no meu comportamento, nos meus resultados, nas minhas entregas. Construí um formato mesmo, um assessment para a pessoa escrever e começar a identificar esses padrões. Quase que a captação dos dados do cliente, que é o conceito autoconhecimento. A partir disso, ele entra na autoconfiança. Porque o que acontece? Principalmente em multinacionais e tal, para qualquer profissional, independente de você empreender ou estar em qualquer empresa.
Quando a gente fala de autoconfiança, é muito comum que ela dependa do mundo externo, dos seus feedbacks recebidos, para que ela fique alta. Porque a autoconfiança ela é muito flutuante. Então, eu recebi um feedback positivo hoje, me acho o máximo. Amanhã o meu chefe falou que não tá legal o trabalho, me acho péssima. E essa flutuação é muito prejudicial para a gente, porque a gente se bloqueia, né? A falta de autoconfiança, né? Essa insegurança, acaba minimizando o potencial de você receber oportunidades. Então, o que eu quis fazer? Eu quis usar os dados do meu cliente, eu mesma, para solidificar e colocar um pouco mais linear a minha autoconfiança, para ela depender menos do externo e ela virar mais proprietária minha. A partir daí entram os conceitos de marketing que eu trago para a carreira. Como que eu me posiciono? Se eu tenho um posicionamento claro, fica mais fácil eu verbalizar eles para vocês, né? Esse posicionamento. Uhum. E aí, consequentemente, eu preciso de menos autoconfiança para falar de mim, porque eu já sei o que eu tenho que falar. Então, eu vou criando modelinhos, hackzinhos, para você não depender do feedback externo, para você solidificar a sua autoconfiança, melhorar a sua comunicação, consequentemente, agregar mais valor e construir uma autoridade dentro do seu ambiente de trabalho ou para fora. Aí vai depender do seu objetivo. Legal. Quando eu falo de autoridade, você pode construir autoridade para o seu chefe, para o seu time, para os seus pares, para buscar se destacar no negócio, numa multinacional, por exemplo. E aí tem os subconceitos dentro do Autogrowth, que são comunicação assertiva, como que você comunica as suas ideias e faz com que a comunicação, né, caminhe a seu favor, alinhando expectativas, tendo pauta, tendo estrutura de conversa, fazendo bons one-on-ones. Aí eu tenho vários conceitos ali que eu ensino. Tem um conceito que eu gosto que eu chamo de vulnerabilidade estratégica, que é você saber colocar as suas vulnerabilidades de forma que elas te ajudem a destacar as suas competências. Então, eu viro para vocês e falo, eu não sou a melhor pessoa de CRM, mas eu sou muito boa em formar equipes. E isso faz com que vocês falem, realmente, não vou dar o CRM para ela fazer, talvez ela saiba liderar pessoas que vão fazer isso, que foi o que eu fiz a minha vida inteira. Mas vocês vão olhar para mim e falar, ela é a pessoa certa para formar uma equipe. Se eu precisar disso aqui no meu negócio, eu vou chamar ela. Então, todos esses conceitos fazem com que a pessoa consiga construir essa autoconfiança para se destacar onde quer que ela esteja. Essa é a minha tese e é isso que eu venho entregando para as pessoas. Legal. E até hoje o Autogrowth já mentorou, acho que a gente está em umas 130 e poucas pessoas. Legal. Eu, no caso, eu mentoro todo mundo pessoalmente. Então, agora eu estou buscando algumas formas de escalar, porque chega uma hora que a gente sabe que a agenda é limitada. Mas eu ainda gosto muito de conversar com a pessoa, gosto muito de realmente colocar em prática o método e ver que o resultado é sempre muito legal. Eu acho que eu nunca tive uma pessoa que saiu do Autogrowth sem nenhum insight, sem nenhuma novidade para me contar. Tipo, recebi um convite, meu chefe me deu um feedback que eu nunca esperava, que foi muito legal. Então, eu vejo acontecendo um resultado muito rápido, que é o conceito do growth, né? Crescimento exponencial, sustentável e rápido. Você que conversou com essas 130 pessoas, assim, one-on-one, quais são as primeiras perguntas que você faz, assim, no começo dessa consultoria / mentoria / que é diferente, né? De consultoria e mentoria. Sim. Mas, enfim, a primeira coisa que você pergunta, assim, para a pessoa, para saber se você vai conseguir implementar aquilo ali na carreira da pessoa. Exato. Ou no trabalho. O melhor jeito de eu começar a conversa é pedindo para a pessoa me falar o que ela quiser. Eu deixo muito aberto. Eu prefiro não direcionar a conversa para conseguir eu mesma já pegar os pontos que eu preciso trabalhar. Aí você vai anotando. Eu vou anotando. Na verdade, eu já estou até automática. A minha cabeça já vai... Mas eu sempre faço uma conversa inicial com todo mundo que eu atendo, né? Para entender como que eu vou conduzir o trabalho, como que eu vou montar os principais exercícios e tal. E até para ver se a pessoa está pronta para uma mentoria. Isso é um ponto muito importante de eu falar. Assim, eu sempre reforço para todo mundo. Eu não vou substituir terapia, eu não sou psicóloga. Eu recomendo que todo mundo que faça mentoria faça também terapia, porque inegavelmente vai abrir algumas caixinhas que a pessoa nem sempre estava preparada para receber. Exato. Podem ter N outros fatores. Então, eu gosto muito de deixar isso muito claro, porque a mentoria tem um objetivo muito consistente e específico de crescimento de carreira. Mas a terapia sempre vai ajudar você no autoconhecimento para destravar outros pontos que a gente não vai acessar ali. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, eu prefiro ouvir da pessoa como ela me conta a história dela, como ela me conta sobre os objetivos dela, porque daí eu vou saber se essa pessoa tem clareza dos objetivos ou não tem. A gente vai ter que fazer um trabalho para entender o que ela quer. Ela sabe das competências, ela me conta os resultados que ela já entregou, ela nem isso fala e ela, né, já está ali falando, putz, não sei como me posicionar e eu preciso de ajuda. Ou ela vem para mim e fala, não, eu quero construir autoridade porque eu sei que eu mando bem, mas não sei explorar isso de forma que as pessoas percebam. Então, tem muitos perfis, mas eu brinco que as pessoas que me procuram são ambiciosas. Eu gosto de atender pessoas ambiciosas, porque daí elas com certeza vão construir o resultado delas, construir o caminho, né? E aí eu facilito e corto algumas etapas para que ela tenha esse resultado mais rápido.
E é muito diferente o profissional que ele tá numa startup ou empreendendo, enfim. E o cara da multinacional, profissional da multinacional. Você passou pelos dois. Os três, né? Startup, multinacional e empreender. É, exato. O que você tem para falar pro pessoal desses três mercados, digamos assim, desses três momentos de vida? Qual que é a diferença do growth, de cultura mesmo? Fala um pouquinho sobre isso, porque você tem uma experiência muito legal, né? Boa. Nesses três mercados e momentos. Qual que é a diferença, enfim. Eu vou falar do lado de pessoas, né? Que é o que a gente está falando aqui. Quando a gente começa a nossa carreira, é muito comum que ela vá acontecendo. A gente não planeja o próximo passo. A gente recebe ali as oportunidades, acha ali uma vaga, uma entrevista, faz, passa, começa a trabalhar. E é muito comum que chegue um momento da carreira que a gente olhe e fale, tá, mas será que é isso que eu quero mesmo? Né? Será que o meu próximo passo está aqui ou não está? A gente começa a se questionar, é natural. E eu passei muito por esse questionamento quando eu estava nas multinacionais. O que eu, como Thaís Autogrowth, trago para as pessoas? Eu ajudo a você entender melhor esses questionamentos, para entender qual que é o seu perfil. O que você valoriza no ambiente de trabalho? A partir do momento que você tem clareza dos seus valores, do que você não abre mão, né, de que tipo de contexto de vida você quer viver, fica mais fácil você ver onde você se encaixa. Verdade. Então, quando a gente está numa multinacional, você precisa entender que o contexto da multinacional vai te trazer coisas incríveis. Vai trazer um relativo nível de segurança maior do que, né, numa Nestlé, você vai ter muito mais segurança do que numa startup. Vai ter uma lentidão maior para você ser promovido. Então, você tem que ter uma consciência financeira de que talvez o seu salário fique o mesmo e você só ganhe dissídio por um tempo. Você vai ter um bônus no final do ano ou não. Então, tem muitos contextos dentro do ambiente de trabalho que você precisa saber e entender como eles impactam na sua vida. E também você tem que ver qual que é o seu apetite ao risco, qual que é o seu apetite e qual que é a sua ambição para crescer rápido ou devagar, ou enfim. Mas eu acho que todos os lugares têm muitos desafios. Sempre a gente vai se questionar. Quando eu falo de startup, pensando em cultura, né? Tirando agora o viés das pessoas e pensando em cultura, tem alguns conceitos que as multinacionais fazem muito bem, que eu acredito que as startups não conseguem fazer, muito por falta de tempo, foco, consciência, né? Pelo próprio natureza do negócio de tecnologia, que são uma comunicação interna e um alinhamento de expectativas maior, porque o negócio é um pouco mais lento, você consegue se comunicar melhor com seus colaboradores do que numa startup. Depois que eu trabalhei no Quinto Andar, trabalhei na Nestlé, trabalhei numa startup pequena, eu sendo responsável por construir cultura, eu cheguei em 6 pontos que eu acredito que juntos fazem com que uma cultura gere crescimento para o negócio, né? Com que a cultura vire alavanca de crescimento, principalmente para negócios pequenos, médios. Um deles é a comunicação e o alinhamento de expectativas, é a transparência. Então, assim, você tem que entender como você vai ser remunerado, como você vai ser avaliado. E se você não entender, você precisa ter espaço, segurança para perguntar. Esse é um primeiro ponto. Muitas startups não têm isso, claro, mas você também não se sente bem para perguntar o que vai acontecer depois. Pode ser que você receba uma resposta de não sei. Esse alinhamento, ele é feito no processo seletivo ou no onboarding? Ele pode ser feito em determinado... Assim, não acho que tem uma regra, tá? Não acho que tem uma resposta certa, mas é importante sua empresa, como é que é? Eu vou te falar da Fix, tá? Porque hoje o Autogrowth ainda não tem colaboradores, eu não pretendo ter funcionários. Mas quando a gente trazia uma pessoa para a Fix, a gente deixava claro que o futuro era incerto. Mas o que a gente fazia? A gente trazia benefícios que a pessoa poderia usufruir para ela crescer na carreira dela, mesmo se ela não recebesse uma promoção. Então, por exemplo, a gente tinha um benefício de curso. A gente financiava até X% do valor, ou até um valor X ali, de cursos. E eu lembro que no próprio processo seletivo eu ouvia pessoas falando que a Fix ia ser responsável por viabilizar uma pós-graduação que a pessoa sempre sonhou e nunca conseguiu fazer. Então, querendo ou não, o ambiente incerto que eu tinha, pensando em crescimento de carreira, eu tentava compor de outra forma, alinhando que eu estava investindo naquela pessoa. Claro que tinha algumas regras do tipo, se você sair em menos tempo do que o curso termina, você tem que repor um valor e tal, mas a gente queria investir nas pessoas porque a gente acreditava no nosso potencial de crescimento. Então, assim, isso era alinhado no processo seletivo porque eu usava isso como ativo para a gente contratar pessoas, porque a gente não estava muito rico ali para pagar um mega salário. Perfeito. Então, as pessoas chegavam e gostavam da cultura, né? Isso já fazia parte da nossa cultura. Outra coisa que eu acredito que é importante é alinhamento na geração de valor do negócio. Então, multinacionais, você sabe que você vai ganhar um bônus se você bater as metas. Se a startup não tem uma clareza na remuneração variável, no bônus, como que a pessoa ganha se o negócio ganhar, ela vai ter menos engajamento para fazer o negócio crescer.
Então, assim, se a Fix cresce, né? Ou se qualquer outra startup cresce, eu, como parte desse crescimento, quero saber como é que eu vou crescer junto. Quero saber que vai ter alguma coisa. E aí, por isso que tem os conceitos do vesting, né? Sociedades, ações e tal. Porque muitas vezes a gente não consegue prometer financeiramente o dinheiro. Mas isso para mim é muito importante. Porque se a empresa cresce, eu preciso crescer também. Ainda mais num ambiente tão volátil como uma startup. O terceiro ponto é ter um propósito transformador consistente. E isso eu já acho que as multinacionais às vezes se perdem e pecam. Mas tem muitos livros. Tem o próprio Organizações Exponenciais, do Peter Thiel, que fala disso. Tem um outro lá, que é de empreendedores. Depois eu pego o nome e passo para vocês. Que fala também sobre o propósito consistente da empresa. Todo mundo precisa saber por que a gente vive, por que a gente existe. Uhum. Né? Quando você está numa multinacional, muitas vezes você está focado na sua marca. Você perde um pouco esse conceito do propósito. E propósito... Simon Sinek, tudo começa pelo porquê, será? Não, é um com a capa branca e vermelha que tem uma plantinha, assim. Eu esqueci o nome. How Startups Grow, alguma coisa assim. Enfim, Enfim, deixa nos é um livro, comentários aí pra é um galera. livro da Bain, da Bain Company, que os consultores da Bain pegaram, tipo, como que as principais empresas ao longo dos últimos 100, 150 anos cresceram. As empresas que cresceram mais, assim. Show. E não são só de startups, são empresas que lembrei. Mentalidade do Fundador. Perfeito. Mentalidade do Fundador é um livro muito legal porque mostra como várias empresas de vários segmentos diferentes cresceram. Legal. E um dos pontos em comum é que o propósito do fundador permeia ao longo do tempo para todos os colaboradores. Então, todo mundo sabe por que eles estão lá. Todo mundo sabe qual que é a missão da empresa. E claro que não dá para ter uma missão superficial ou que não reverbere no dia a dia da empresa. Maravilha. Mas, né, quando a gente estava na Fix, a gente era uma plataforma, um marketplace de prestadores de serviço para manutenção doméstica. O nosso propósito era transformar a vida do prestador de serviços. Então, todo mundo estava lá pensando nele, pensando nisso. Isso depois virou um desafio, porque não é simples. Né? É muito difícil a gente conseguir fazer com que todo o ecossistema operacional ali funcionasse, enfim. Mas o propósito estava presente. A parte da diversão também tem que existir. E, às vezes, a gente acha que só a startup é divertida. Cara, na Nestlé era muito legal. Tinham vários eventos, várias palestras, várias coisas que o RH fazia. Tinha uma cultura mais de bate-papo mesmo, tipo happy hour, depois do trabalho. A diversão precisa existir quando a gente está no trabalho. Então, para mim, esse é um conceito que alavanca crescimento também. Não dá para ter um trabalho chato, maçante, que você não se conecta com as pessoas. Falei do propósito, falei do alinhamento na geração de valor, diversidade com meritocracia. Então, sempre... E aí, eu nem vou chover numa olhada aqui. A gente sabe quanto as duas coisas são importantes. Vou lembrar o outro aqui, vou colar. Vou abrir minha colinha. Abre, porque são muitos pontos, pô. E processos. Processos é super importante. Que também as multinacionais nos ensinam. O que eu quero dizer com processos? E às vezes a gente foge dos processos porque eles engessam. Processos geram, de novo, alinhamento de expectativas. Eu falo para vocês, gente, a gente precisa crescer o negócio. Se eu deixar vocês dois e eu aqui, cada um pensando de um jeito, correndo atrás de alguma coisa, e a gente não tiver um mínimo de alinhamento de como a gente precisa entregar esse resultado, o processo pode ser o mais simples possível, mas ele precisa começar a existir. Porque a partir do momento que você começa a crescer, a chance da empresa se perder e as dores do crescimento acontecem justamente nesse momento é enorme. Então, não ter processos, ou pelo menos não pensar a ponto de querer construir alguns processos, também pode ser muito prejudicial para a cultura. E, de novo, multinacionais nos ensinam muito sobre isso, pro lado bom e pro lado ruim, porque gera lentidão. Né? Maravilha. E como é que você fez essa gestão do seu fit cultural, assim mesmo? Porque, cara, você falou que da Nestlé mesmo, que era super legal e tudo mais, mas é uma multinacional, e, enfim... Startup é aquela loucura, né? De você tá com um projeto e aí você trabalhou 6 meses no projeto. Aí rodou o primeiro MVP, não deu certo. Vamos pro outro. E aí, assim, tudo que você construiu durante 6 meses já era, assim. Aí tem que ter aquele desapego, assim. Como é que você trabalhou isso em você, assim? Quando eu fiz essa transição de multinacional para startup? Do fit cultural mesmo que você tinha com as empresas que você trabalhava. Eu montei o Autogrowth para mim mesma. Esse foi um mega desafio. Eu brinco, mas é verdade. Assim, quando eu estava passando por essa transição e eu falava, poxa, eu não me encaixo num ambiente multinacional. Eu tô aqui meio frustrada e não sei muito bem por quê. Porque eu trabalho numa mega empresa, tenho um time... Né, minha chefe era incrível, não tinha problemas claros ali que a gente às vezes tem. Pô, odeio meu chefe. Não, eu tinha pessoas incríveis perto de mim. A empresa era muito legal. Por que eu não me encaixo? Aí eu fui lá para uma startup... E encontrei desafios que eu nem imaginava que eu ia ter que passar.
Assim, foi muito difícil. Não é simples você entrar no... Eu não tinha nenhuma experiência com tecnologia, nenhuma experiência com startup. E sorte minha que os founders da Fix apostaram em mim justamente porque eu não tinha toda essa experiência, mas eu tinha já uma experiência mais consistente no marketing. Tipo, a Nestlé é uma escola, a Danone é uma escola para marketing. A própria faculdade que eu tinha também me ajudou nesse sentido. Então, eles apostaram em mim por conta disso. Mas eu demorei muito para me adaptar à incerteza, porque eu me cobrava muito de achar respostas rápidas e eu não conseguia encontrá-las tão rápido quanto eu gostaria. Não sabia nem muito bem por onde procurar. E aí, qual que foi o meu caminho? Fazer um monte de coisa no paralelo para tentar aprender mais rápido e ser mais criativa. Isso é uma recomendação para todo mundo? Não. É como eu funciono. Mas eu me adaptei fazendo muitas coisas no paralelo para conseguir realmente encontrar caminhos, falar com mais pessoas, ter mais desculpa para fazer networking, para ver pessoas que estavam fazendo coisas parecidas. Tanto que na época eu procurei o Mineiro porque ele estava na Singu, que era um marketplace de beleza, de prestadores de serviço de beleza. E o meu era um de serviços. O meu principal desafio ali era que o meu tinha muito menos recorrência, o meu negócio, do que o dele. Né? Você faz a unha, manicure toda semana e tal. Mas ainda assim, ele tinha já uma experiência de crescer um negócio parecido. Então, eu comecei a ativar contatos e achar um jeito de construir isso. E por mais que eu tenha feito networking por pura e simples necessidade de pedir ajuda, para mim, isso fez com que minha carreira alavancasse de uma forma que eu nem esperava. Assim, sabe? Depois que eu comecei esse movimento de estudar muito, conhecer muita gente, usar a minha vulnerabilidade a meu favor para pedir ajuda, e ao mesmo tempo contar o que eu estava fazendo, o que eu estava aprendendo por meio de aula, de mentoria e tudo mais, foram os fundamentos da minha construção de autoridade, da autoridade que eu plantei para chegar onde eu tô hoje. E aí, quando eu percebi o que eu estava fazendo, foi que eu coloquei esses conceitos no Autogrowth, para que eu conseguisse, justamente, né, ensinando, eu aprendo. Então, o processo do Autogrowth foi para eu aprender o que eu estava fazendo que estava dando certo. Com paralelo, você quer dizer fora do horário comercial? Fora do horário comercial. Trabalhava de fim de semana, à noite, na hora do almoço, tipo, de manhã cedo. Era um caos, mas eu adorava. Maravilha. Acelera o aprendizado, né? Demais. É isso que a galera hoje que tá entrando no mercado de trabalho, eu acho que eles precisam, sabe, entender, mas isso é muito da pessoa, essa fome, sim, né? Sim. Aquilo que você tocou no momento da sua apresentação, aquela vontade... Ambição. Ambição, exatamente. Cara, sem ambição... Não tem um direcionamento, né? Um Exato. Objetivo traçado. Mas eu acho que vale a pena eu colocar um ponto aqui. Essa fome, essa ambição, essa vontade de crescer, aprender e fazer muitas coisas também me fez tomar muitas decisões erradas. Porque eu não tinha clareza de onde eu queria chegar. Então, o que acontecia? Qualquer pessoa que batesse na minha porta e falasse, oi, quer vir aqui fazer alguma coisa? Eu ia falar, bora. Depois Abraçar eu me via mundo. ferrada de tempo, de trabalho. E assim, eu não tava ganhando dinheiro com todas as coisas. Tinha muita coisa ali que eu fazia de graça porque eu achava que era legal e ia me ajudar de alguma forma. Mas o Autogrowth também serviu para eu colocar no papel o que eu quero de fato da minha vida. Para eu saber como eu canalizo a minha energia de forma mais produtiva e eficiente. Perfeito. Porque senão você fala assim para tudo, você vira uma zona. É por isso que é importante essa orientação, né? Sim. A pessoa, quando ela acaba de sair da faculdade, ou até mesmo o jovenzinho, assim, de 18, 19, quando ele, vou começar agora. Cara, é muito importante essa figura de um mentor, sabe? Sim. Não é nem puxando pro nosso lado, não. Não precisa ser na Talkstars. Mas, assim, pode ser seu primeiro chefe, seu, enfim, tio, alguma pessoa que você admira. E não precisa ser no one-on-one. Consome o conteúdo daquela pessoa, porque vai te dar direcionamento, sabe? E coloca aquilo de forma visual também, né? Porque senão é aquilo que a Thaís falou. Você vai acabar gastando muita energia com algo que é aprendizado? Mas poderia ser mais. Poderia... Cortar os caminhos, né? Exato. Por isso que, inclusive, dentro desse processo de Autogrowth, eu peço para todo mundo que faz a mentoria colocar os pontos que foram marcantes da sua própria história. E escrever, legal, literalmente, o que você aprendeu com isso? Como você se sentiu nesse momento? Quem estava envolvido? Tudo isso, eu brinco que autoconhecimento é você sedimentar vivências e trazê-las para a superfície, para a consciência, para que isso gere aprendizado. E você escrevendo é o melhor caminho para fazer isso. Tanto que várias coisas que eu fui fazendo foram para me ajudar. Eu criei uma newsletter para escrever artigos sobre o que eu estava vivendo, fazendo, aprendendo, porque eu não estava dando aula sobre carreira. Mas, né, eu comecei a dar aula de growth para aprender growth. Eu estava passando pelos meus processos de carreira, eu comecei a escrever
publicar artigo, porque isso me ajudava a aprender e a sedimentar o conhecimento que eu estava adquirindo. Para justamente transformar essas vivências boas, ruins, decisões boas, ruins, em aprendizado. Para não ser, né, tudo em vão. Tá no seu LinkedIn isso? Você deixou em algum blog? Sim, eu tenho o Substack, tenho o autogrowth.com.br, tem lá o campo para você se inscrever na newsletter. E no meu LinkedIn também, enfim, tem um monte de conteúdo lá. Eu deixo aqui já o convite no meio do caminho, mas para todo mundo me seguir, porque a ideia é que eu passe o máximo que eu puder de conteúdo, gratuito mesmo, para que as pessoas consigam gerar esses insights que eu fui gerando ao longo do tempo, mas que ninguém pegou na minha mão para me ajudar, né? Então eu estou tentando aqui facilitar o caminho. Legal. Então aí, você falou sobre os passos da cultura, né? Growth, enfim. A gente sabe que tem uns canais de aquisição do negócio, enfim, dependendo da maturidade. A gente conhece, né, com o livro Traction lá, que tem 19 canais, enfim. E um desses canais a gente conversou aqui antes do episódio, né? E ao vivo, enfim, sobre a cultura ser um canal de aquisição, né? E pessoas ser um canal de aquisição, né? Ser um canal de crescimento, ser um né? canal de crescimento, isso. E você não encontra isso em livros ou, sei lá, em vídeos. E você comentou dos pilares e tal. O que eu queria saber, assim? Eu sou um empreendedor, sou um executivo, enfim. Eu entendi como que é a cultura me permite dar-lhe essa liberdade. Como que eu posso implementar ou por onde eu começo a implementar growth em cultura? Eu sei que você deu os passos, né? E conversou, mas a pessoa que está assistindo, ouvindo a gente, falou, nossa, que legal isso aqui, eu quero implementar no meu negócio, ou eu quero trazer isso para os gestores, ou para os sócios lá da Unid, né? A gente quer trazer isso. Por onde a gente começa? Muito bom. Eu não quero ficar puxando sardinha, mas o que eu entendo? Que mesmo o empreendedor precisa ter clareza do que ele quer para o negócio. Porque muitas vezes a gente cria um negócio por conta de uma dor pessoal, sai fazendo, monta um produto, entende a demanda, e aquilo vai de uma forma tão automática que a gente nem para pensar. Quando a gente vai contratando as pessoas, enquanto o fundador consegue fazer as entrevistas, é mais fácil ele deixar pontos ali, mesmo que não tão verbalizados, tão formatados, mas deixar pontos que ele entende que são importantes para o negócio, já no processo seletivo e no onboarding dos primeiros colaboradores. Quando a gente começa a crescer o negócio e fazer, né, trazer mais pessoas, mais times, começar a segmentar ali as equipes, e eu vivi muito isso na Fix, porque eu fui a quinta, mas os 4 primeiros, 3 eram sócios fundadores e uma era uma pessoa de atendimento que ajudava ali no dia a dia da operação. Eu fui a primeira líder externa, né, que não estava desde da fundamentação da ideia do negócio. E até os primeiros 10 colaboradores, a gente fazia dinâmicas de cultura dentro de uma salinha, com post-it, o que você valoriza, o que é importante. Essas dinâmicas são incríveis, né? Eu acho que elas são super importantes para quando você tem até 10, 12, 15 pessoas. Legal. Chega uma hora que essas pessoas precisam ser embaixadoras da cultura. E aí eu volto para o founder, para o empreendedor, que precisa ter clareza de o que ele faz bem, o que ele não faz bem, que tipo de pessoas ele precisa ter do lado dele, o que ele valoriza para o negócio dele, qual que é a ambição dele para o negócio dele, para que tudo isso esteja muito claro para todo mundo. Isso precisa ser verbalizado. Por mais óbvio que pareça, o alinhamento de expectativas é a chave para uma comunicação assertiva. Se eu deixo claro para vocês o que eu espero, é muito mais fácil vocês me dizerem se vocês concordam, discordam, o que vocês estão fazendo para chegar lá, se vocês têm alguma outra ideia, alguma expectativa diferente. E não é tão trivial fazer um alinhamento de expectativas, porque às vezes a gente está no dia a dia, a gente esquece de comunicar. Então, para mim, o ponto principal, o primeiro passo para construir uma cultura que funciona como uma alavanca de crescimento é você saber o que você quer como empreendedor, como founder, para passar isso de forma muito clara para as pessoas. E aí você cria rituais mesmo, você cria microprocessos de comunicação para você contar isso para as pessoas e ouvir de volta, para você formatar um one-on-one assertivo com seus líderes, para você explicar para eles como eles ganham enquanto você ganha também. Né? Porque para não ficar aquela coisa de, nossa, só o founder ali tá rico e a gente tá aqui ralando. É brincadeira, mas é muito comum dos colaboradores sentirem isso. Verdade. E a gente precisa evitar. Então, de novo, claro que tem muitas coisas do negócio que a gente não pode contar para todo mundo, porque são coisas confidenciais, que ficam ali no nível da mais alta liderança. Mas o máximo possível de alinhamento de expectativas, para mim, é o primeiro passo. Né? E depois você vai ter outras pessoas ali para te ajudar a consolidar isso, colocar no papel, ter os seus princípios escritos. E a gente sabe que grandes startups que cresceram, viraram mega, né, gigantes aí de tecnologia,
tem os seus valores, os seus princípios de liderança, princípios culturais escritos. Netflix tem o deck de cultura, a Amazon faz tudo, tomada de decisão, recrutamento, com base nos 14 princípios de liderança que eles têm. E isso, inclusive, é público, está escrito, está no papel. Então, para mim, de novo, comunicação, previsibilidade, alinhamento de expectativas e registro para que todo mundo entenda o que a gente está fazendo, para começar a criar pequenos processos a partir daí, é o primeiro passo para colocar uma cultura e entendê-la como uma alavanca de crescimento. Boa, animal. Maravilha. Essa parte de processos, eu vi você citando muito também. Você já, tipo assim, a questão de... A gente, inclusive, tem um curso só de processos, o MBA só de processos. E eu vejo, assim, um público, cara, desse curso, a gente já formou mais de 5 turmas já. Inclusive, a gente vai conversar com o reitor, que ele lidera os professores desse time. É uma galera muito diferente da que a gente anda no recreio, digamos assim. O pessoal de marketing e vendas é uma galera muito diferente. Geralmente são os belts ali, os Six Sigma, os caras mexem com estatística. E quando a gente leva para essas startups mais enxutas, assim, é animal, assim, sabe? Como é que você conversa com essa galera, assim? Ou é você que faz e coloca a mão na massa e desenha os processos num Miro da vida, num Canva, num Kanban, no Post-it, enfim. Como é que você conversa com essa galera? Porque é bem diferente mesmo, até de perfil comportamental, sabe? Você tinha um time que te ajudava nessas empresas que você passou ou era você? Eu sou muito ruim para construir processo. Eu falo que eles são muito importantes e eu gosto quando eles existem, porque eles me ajudam até a organizar a forma como eu executo. Se a gente for ver perfis comportamentais, perfis, né, de como você trabalha, eu não sou planejadora, eu sou executora e eu sou comunicadora. Eu não sou analítica, né? Tem os 4 quadrantes ali de perfil, né? O executor, planejador, analítico e comunicador. Eu não sou analítica, não sou planejadora, ou pelo menos tenho mais dificuldade quando eu preciso usar essas competências. Eu não gosto de dizer que eu não sou, não faço, porque tudo que a gente quiser a gente aprende. Mas tem gente que vai demorar mais, tem gente que vai demorar menos. Então, eu tenho mais dificuldade nessa linha. Mas o fato de eu ter percebido isso rápido, e isso, eu vou até contar uma história sobre isso também, fez com que eu tivesse muito mais facilidade de encontrar pessoas que me ajudassem a organizar e construir esses microprocessos. Quando eu entrei na Fix, eu demorei muito para descobrir qual era a pessoa que eu queria ter no meu time. Primeira pessoa do time. Porque eu falei, cara, eu não sei qual é a alavanca de crescimento que eu tenho que trabalhar aqui. A gente não sabia nem se a gente ia continuar B2C ou ir para o B2B. Eram muitas mudanças. A gente estava às vésperas de um pivô de negócio mesmo, que era algo bem disruptivo. Mesmo pequeno, a gente ia mudar tudo. Que tipo de pessoa que eu contrato? E aí, eu fui numa linha de achar uma pessoa que fosse complementar a mim. E que fosse generalista também, tivesse ali a capacidade de olhar para várias coisas e achar um caminho. Mas que eu sabia que eu não fazia tão bem? Organizar a minha linha de raciocínio para que as pessoas depois entendessem e replicassem. Porque eu saio fazendo, mas depois, né, se eu precisar de alguém para fazer, vai ser mais difícil. Então, eu comecei a entender mais o meu perfil de liderança para achar uma pessoa complementar. E aí, eu achei uma pessoa incrível, inclusive, foi meu primeiro coordenador lá. Eu não sei se ele virou mentor da Talkstars, mas ele virou professor da ComSchool comigo depois. O Ederson, ele tem a No Code School hoje. Então, assim, um cara que foi muito bom nesse período. Porque ele era muito complementar a mim, mas tinha uma visão alinhada, mindset alinhado. E aí, ele me ajudou a montar os processos da área depois que a gente foi achando algumas pequenas alavancas. Então, são pessoas de perfis muito diferentes. Eu atendo algumas. Meu público principal é marketing, é growth, né? Ali, produto, tecnologia, vendas. Eu atendo alguns engenheiros, por exemplo, que ainda estão na linha de engenharia, mas são pessoas que não é muito menos volume do que o resto. O que me ajuda para conversar com essas pessoas? Eu tenho uma parceira que é uma psicóloga, que é de RH, e ela faz, dependendo da pessoa, eu aplico o teste do DISC. E aí, qualquer teste de perfil vale, mas é que como ela é especialista nisso, ela sempre me ajudou a contratar na Fix. Inclusive, a gente fazia DISC para todas as vagas, o DISC ideal, do perfil ideal. Fazia DISC para os candidatos e a gente comparava, para me ajudar a saber se essa pessoa era complementar a mim ou não, ao perfil que eu queria. Então, isso me ajudava a conhecer um pouco melhor. Não era nenhum tipo de veto, era muito mais uma forma da gente entender melhor a pessoa. E ela hoje me ajuda aplicando esses testes de conhecimento ali, o teste do DISC, e a organizar melhor a forma como eu me comunico com essa pessoa. Para que ela me entenda, para que ela veja valor no que eu faço. Qual é o seu perfil no DISC? Eu tinha que perguntar, cara. O meu é o... eu não sei, eu não decorei ali a linha do DISC, mas ele faz um... O meu D é mais alto, depois vem o I, depois o S dominante, e o C. dominante. Eu sou dominante.
Por isso que eu terceirizo essa parte. Eu não sou especialista no Diz que eu sei mais ou menos assim como eu funciono. Como eu funciono. Vendas na veia, dominante. Total. Ambição, tomada de decisão, né? Fazer execução. acontecer, execução. Sim, eu sou exatamente essa pessoa. E é muito legal quando a gente vê outras pessoas de perfis diferentes. E, inclusive, o Diz que a gente aplica tem uma diferença, né? Ele tem o seu perfil pessoal e o seu perfil profissional, que é como você está naquele momento. Legal. E quanto que eles se diferenciam, quanto que você está sendo esticada ou esticado para fazer algo que não é da sua natureza. De novo, não é um problema. Você pode viver algo que vai te esticar e vai te gerar mais desafios. Eu vivi muitas dessas situações na carreira. Mas, conscientemente, você entende que onde você está se esticando para você pedir ajuda na coisa certa. Né? Então, de novo, ferramentas de autoconhecimento que fazem você entregar um melhor trabalho. Porque se eu não soubesse que eu tinha todos esses desafios... E, claro, eu estava numa época de aprender. Né? Eu aprendi muito ali nesse tempo ali de empreender na Fix. Eu nunca teria trazido pessoas tão assertivas. E recrutar é super difícil. Então, a primeira pessoa do time é uma das mais importantes. Se ela não dá certo, você perde muito tempo. Sim. Por isso que, pensando num negócio, né, se eu sou gestora, se eu sou líder, se eu sou empreendedora, eu quero muito que meus colaboradores tenham um nível de autoconhecimento, de maturidade, de entendimento, de autoconfiança, de poder de comunicação. Isso vai me ajudar a crescer o meu negócio. Isso vai me ajudar a ter um time eficiente. Por isso que eu brinco que o meu mote ali é alavancar pessoas para alavancar negócios. O ponto principal é, se eu tiver pessoas conscientes do que elas fazem muito bem, das suas paixões, do seu valor, eu vou gerar mais valor por meio de negócios para a sociedade. Então, se eu for ver meu grande propósito, eu acho que é esse mesmo, assim. É como que a gente faz com que pessoas entreguem cada vez mais valor e recebam valor de volta. Se realizando profissionalmente, né? E aí, você fez um playbook para essa contratação? Como é que foi? Porque, pelo que eu entendi, você entendeu que processos era muito importante para sua carreira e para as pessoas que você ia contratar. E aí você se desenhou em um papel, assim. Que ferramenta que você usou e foi realmente isso? Porque pelo que eu entendi, Hoje virou isso. Na época era um pouco menos estruturado, mas eu brinco que eu faço o meu próprio autogrowth todo ano, já tem 3 anos. Então ali, ao longo desse processo, eu já rabiscava algumas coisas, estruturava algumas coisas. Hoje eu chamo de assessment, que são os exercícios do autogrowth ali na ordem que eles têm que acontecer, para facilitar a sua análise e você identificar padrões. Eu uso o Notion para isso, para mim é a ferramenta mais maleável e versátil de todas que existem. Cara, eu vou ter que usar o Notion. Todo mundo usa. Eu já tentei uma vez, mas eu não... Enfim, preferi... Não me adaptei, sabe? Uhum. Mas é só perseverar, porque ele é muito bom. Ele te deixa fazer planilha, tabela, Kanban, texto, item... Patrocina nós, né, Notion? Pois é. Porque, cara, todo episódio a gente falou de Notion. Eu faço tudo lá, né? E eu, inclusive, ofereço o assessment no Notion para os meus mentorados. Para que eles sigam essa mesma metodologia. É denso. Assim, eu fiz ao longo de muito tempo. Para as pessoas que eu atendo, tipo, em 1, 2 meses. Ali tem começo, meio e fim. É muito denso, é um processo difícil. Não é simples você olhar para dentro, né, aprender a se vender. Sim. Tem uma parte do autogrowth que é como você se vende, é o pitch. Growth pitch. Eu chamo de growth pitch pessoal ali, né, de profissional. Como que eu contei a minha história para vocês? Foi pensada, né? Eu não contei da minha cabeça aqui o que eu achei que era legal de contar. Eu conto de uma forma a fazer vocês chegarem em conclusões que vão ajudar a me valorizar, né? A agregar credibilidade para o papo que ia rolar depois. Então, tudo é planejado, né? A imagem que você vem, como você se veste... Eu não sou especialista em imagem, eu, inclusive, fiz curso para isso, para aprender um pouco, porque eu não sou muito da moda, essas coisas. Mas é muito importante você entender como você se comunica. E entendendo quem você é, fica mais fácil de se comunicar. Cara, sabe o que eu tô percebendo conversando com você? De fato, você é multitarefa, generalista, né? Que você comentou. E aí você falou nessa última resposta que você deu sobre abrir os olhos para essa parte de processos muito cedo na sua vida. E, cara, isso é muito real, assim. O profissional que você é uma publicitária, né? Seu background na faculdade, ele foi completamente ali para a parte de mídia, né? E nem tinha marketing digital direito na época. A gente aprendia fotografia, semiótica, essas coisas. Mas assim, tipo... Você pensa. Marketing digital foi aprender. Eu fiz uma pós para entender o que era, tipo, processos de inovação tecnológicos. Mas assim, não aprendi nada disso. Mas o fundamento da comunicação foi muito bem estruturado para mim. Maravilha. E eu vejo, assim, você, né? Colocando a sua carreira muito... voltada para isso, assim, esse olhar, a importância desse olhar, você valoriza demais no que você fala, né?
pessoas e processos. Não sei se você percebeu isso, Wendel. Sim. Mas os pilares, assim, da Thaís, eu tô te modelando aqui, tá? Cara, pessoas, processos. É incrível. E eu falo isso pra todo mundo E propósito, os 3 P's, né? Exatamente. Propósito, É isso pessoas aí. e processos. Exatamente. Sem falar que, obviamente, hoje você tem uma ótica de vendas maravilhosa, até pelo seu perfil de dominância do DISC, né? Mas, tipo assim, cara, não só o profissional de marketing que a gente tá falando aqui. Sim. Tô falando do engenheiro, do advogado, do administrador, enfim, profissional da saúde também, cara. Sim. Profissional da saúde. Se ele abre os olhos para essa parte de processos, desenhar visualmente as etapas dessa construção, dessa ideia, ele vai mais longe. Eu tenho certeza disso. E alavanca o seu negócio. Alavanca. Isso- Tudo é sobre uma criação de um playbook, assim. Você já percebeu? Padrão, cara? né? É um padrão. Padrão. Eles vão modelando. E eu tô aprendendo muito isso com você. Tô escutando bastante isso de você. Esse olhar que você tem sobre pessoas e processos, isso é muito interessante, cara. Muito. Qual que é o meu conceito, assim? Quando você consegue identificar padrões, eles te ensinam muito. E aí, para você identificar padrões de uma forma mais simples, você precisa ter um mínimo de organização. Uhum. Aí que entra o processo. Então, quando eu falo de processo, não é nada muito grandioso, engessado. É você ter um caminho que te facilita para que você não cometa erros, por exemplo, para que você gere insights mais rápido. E isso foi muito importante para mim, porque, de novo, eu sou executora, eu não sou uma pessoa muito organizada. Eu saio pensando, fazendo, depois eu deixo um monte de rabinho, né? Perdido ali pelo caminho. Então, o fato de eu buscar mais organização por meio dos processos, que são registro, ter sempre o mesmo lugar para colocar tarefa, para eu não me perder, não esquecer de nada, né? Para eu honrar esses compromissos, faz com que eu seja uma pessoa que entrega mais valor. Qual que é o risco do que você está falando, que eu acho que é importante falar? Imagina que a gente está falando de uma pessoa com um perfil oposto ao meu. Super processual, super analítica, super organizada, que quer ver o método, o detalhe. Essa pessoa precisa tomar cuidado para que os processos não tornem ela lenta, não tornem ela pouco flexível. Então, o fato dela conhecer que ela tem um perfil mais para essa linha também cria consciência para ela não usar sabotadores ali no dia a dia dela. Né? Então, no fim do dia, é você se conhecer e entender como você usa suas vulnerabilidades para que elas não te prejudiquem. Por isso que eu perguntei como é que você conversa com essa galera de dados, assim. Porque, de fato, é uma dor desse profissional. E não tá errado. Foi o que ele aprendeu, Sim. realmente, né? Sim. A gente... Cara, tem um Minitab, eu não sei se você já viu. Minitab é uma ferramenta de processamento de dados que a gente usa bastante lá no MBA. É uma ferramenta de gráficos. A gente utiliza estatística, assim. Essa galera, ela coloca, assim, sua vida naquelas telas de investimento da XP, assim. Usando justamente esses dados. E conversar com essa galera e falar sobre cultura com essa galera, às vezes tem aquela trava, sabe? Uhum. Por isso que eu te perguntei, como é que você lida com isso, sabe? É, verdade. Thaís, vamos para um ping-pong aí rapidinho? Bora. Momento Marília Gabriela. Eu gosto de olhar pra câmera e falar isso. Vou fazer uma pergunta que vem na sua cabeça. Você responde e tá tudo certo. Boa. Tá? Vou começar diferente hoje. Um curso, um blog, influenciador. Pô, aí você deixou a bola pingando pra eu chutar, né? Dominar e chutar. O blog é meu, né? A newsletter, É né? a newsletter do Autogrowth. Ela é uma newsletter semanal, mas às vezes eu falho. E eu gosto de falar que eu falho mesmo. Né? Tipo, eu não consigo manter a consistência, mas ainda assim os textos são muito legais. São super honestos, transparentes. Eu boto lá o que eu vivi, o que eu passei, como eu driblei os desafios. Vocês encontram no meu site, autogrowth.com.br, tem já a inscrição. Porque eu não aguento mais newsletter e e-mail marketing do ChatGPT, cara. Vou assinar. Eu não falo de IA, não é meu forte, inclusive. Eu preciso de pessoas que me ajudem a navegar pela IA, às vezes eu me perco nela. Mas, então, blog, o meu. Mas, assim, eu gosto de achar boas pessoas no LinkedIn para seguir, que falam sobre contextos e conceitos que eu gosto de aprender. Então, por exemplo, inteligência artificial é um ponto que, para mim, eu entendo, uso o GPT super para minha vida, mas eu não sou a pessoa que naturalmente vai caçando um monte de ferramentas para achar jeitos de otimizar meu dia a dia. Não é da minha natureza. Uhum. Então, eu preciso ficar antenada, preciso ficar atualizada. Eu gosto muito do Tech Drop para isso. A newsletter do Zaka, enfim, eles têm uma newsletter que acho que tem 2 ou 3 vezes por semana, que fala dos principais
novidades tecnológicas do mercado de startups, de inovação mesmo, gringos e brasileiros. E, inclusive, eu fiz até uma parceria com eles no final do ano para falar sobre como que o mercado estava se comportando, pensando em vagas, em recrutamento para 2024. A gente estava com uma tendência de começar a ver um retorno dos investimentos nas startups. Então, por mais que a gente ainda esteja vendo uma onda de layoffs, a conclusão que eu e eles ali juntos chegamos é que, aos poucos, o mercado vai reaquecer. Claro que investidores vão voltar a investir em tecnologia, em startups, mas com um olhar de eficiência. Então, quanto mais pessoas que enxergam nessa mesma linha, melhor. E a esperança, a expectativa é que o mercado comece a reaquecer aos pouquinhos, de uma forma bem lenta. Mas eu gosto muito do Tech Drop. Eu sigo e leio todas as edições. Boa. Uma ferramenta indispensável no seu dia a dia. O Notion, falei já. E o WhatsApp, porque no fim, por mais óbvio que seja, o meu negócio é atender pessoas hoje em dia. E o WhatsApp faz com que a vida seja mais caótica, mais ansiosa e mais simples. Boa. Um livro. Eu falei do Founders Mentality, né? Da mentalidade do fundador. Eu falei da Organizações Exponenciais, mas tem um livro que eu gostei. Vou falar de 2. Um chama A Equação da Felicidade, Happiness Equation. E, de novo, trazendo processos, é um cara que ele passou por muitas questões na vida, não só na carreira, mas na vida também, que foram traumas, desafios. E ele começou a colocar no papel o que ele fazia para ficar feliz. Inclusive, ele começou o conceito do livro com um blog, já tem bastante tempo isso, que todos os dias ele postava no blog dele uma coisa que ele era grato. E isso virou um processinho dele. Todos os dias eu vou ser grato por alguma coisa, vou postar no meu blog, bombou, estourou. E ele criou esse primeiro livro dele. Tem outros, mas é o The Happiness Equation, a Equação da Felicidade. Eu gosto muito desse livro. Vai super em linha com o que eu entendo de criar pequenos processinhos pra gente se entender e viver melhor. E o segundo é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Ela é ex-CEO da Meta, do Facebook. Era braço direito do Zuckerberg. Até pouco tempo atrás ela estava até no conselho ainda, agora saiu. Antes disso, ela foi do Google, numa das primeiras 500 funcionárias do Google. E antes disso, ela passou pela Casa Branca, governo americano e tal. Então, ela é uma mulher que fala muito sobre liderança feminina. Como você se posiciona, como você se comunica, principalmente sendo mulher no ambiente de trabalho, que é, né, muito mais desafiador do que para qualquer outra pessoa. Então, eu gosto muito desse livro como grande inspiração mesmo, sabe? Esses 2 são os que eu recomendo. Boa. E o que você diria para Thaís 5 anos atrás, hoje? Calma. Vai dar tudo certo. Boa. E de boa. 10 anos atrás? Nossa, 10 anos atrás... esse é uma... Enfim, falei que eu tinha que me preparar antes, porque senão eu saio falando e nunca paro. Mas quando eu fui escolher faculdade, eu fazia um colégio muito forte aqui em São Paulo. Era um dos colégios mais rígidos que tem. E eu sempre fui CDF, assim, né? Tipo, tirava as melhores notas, estudava pra caramba. E o colégio inteiro era preparatório para FUVEST, para o exame da USP, e para a GV, e para o INSPER. E todo mundo ali ia sair engenheiro, médico, advogado ou fazer administração. E eu fui uma das únicas que não fez FUVEST e fez publicidade. E é porque eu achava, tipo, eu não era boa em física, não gostava muito das exatas ali, tinha dificuldade, e gostava um pouco de arte, de criatividade e tal. Se eu voltasse 10 anos, eu acho que eu teria feito engenharia e eu teria perseverado mais. Para me ajudar a montar meu pensamento de uma forma mais estruturada. Porque hoje eu tenho muita dificuldade nisso. E a minha habilidade de comunicação, por mais que eu tenha aprendido na faculdade, ela é muito natural. Né? Então, assim, eu perseveraria mais para tentar fazer uma faculdade que me formasse em coisas que eu não tenho tanta facilidade, sabe? Boa, boa. Thaís, deixa as suas redes sociais, LinkedIn... Enfim, como que a gente pode te encontrar? Boa. Eu sou muito mais ativa no LinkedIn do que todas as outras, então Thaís Sterenberg. Tenho a minha newsletter que é religiosa para mim, eu criei consistência e adoro fazer, então se for procurar no autogrowth.com.br, você encontra os meus últimos artigos e pode se inscrever. Eu tô brincando de TikTok agora, tem algumas semanas, então no TikTok eu sou _autogrowth, mas ainda é muito comecinho, tô aprendendo. Quase que eu fiz um bate aí. Eu tô tentando, assim, ser menos rígida no TikTok, botar a câmera, filmar e já postar mesmo, que eu acho que funciona melhor, né? Sim. Mas tô aprendendo. Então, é isso. Boa. Thaís, Maravilha. queria te agradecer aí pelo seu tempo, disponibilidade. Te aprendeu bastante hoje, né, Davi? Demais. Consegui modelar. Um pouco. Um pouquinho, né? A gente vai conversar mais vezes, com certeza. Com certeza. Hoje, o papo, ele ia para um lado de cultura e growth e a gente aprendeu muito Sim. com esses pilares que ela deu. Sim. E eu tomei, assim, para mim mesmo,
essas duas palavras, pessoas e processos. Boa. Foi o que eu aprendi. Gente, foi um mega prazer estar aqui. Amei conversar com vocês. Eu amo contar essas minhas descobertas e essas meus desafios, minha jornada empreendedora agora, muito desafiadora, inclusive, então é um grande prazer. Seu livro sai quando? Olha, aqui ele tá no forno, já tem um pedaço escrito, eu juro. Mas eu ainda não botei energia para fazer ele acontecer. Esse ano sai, será? Se não esse ano, até 2025, eu gostaria de publicar, sim. Maravilha. Tá no plano, tá no plano de carreira ali. Boa. Não esquece de mandar alguns para os alunos da Talkstars. Sortear, né? Com certeza, eu vou amar. Thaís, obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu amei conversar com você. E agradecer você também, Wendel, pelo convite, cara. Boa. E todo mundo que está assistindo, né? Segue a Talkstars, segue a Unid University. E a gente As outras se vê no empresas da próximo. Unid Health, Exatamente. UniDX. Todas. Segue lá. A gente se vê no próximo episódio, né? Beleza. É isso aí. Até mais, gente. Valeu, Obrigado, pessoal. Thaís. Obrigado. Tchau, até Tchau, mais. tchau.